De volta aí com o programa Opinião. E já começando direto falando sobre a vacinação de cães e gatos. É obrigatório, né? Isso há muito se busca a erradicação dessa doença. E particularmente, como eu tenho um cachorro, eu acredito que na política do quem ama, cuida. Então, além de amar, de cuidar, você tem que ter uma responsabilidade com a comunidade. Você não pode deixar que um cachorro seja um transmissor de uma doença que praticamente não há tratamento, né? Hoje quem pega raiva praticamente vem a óbito, não tem como reverter, dependendo do seu estágio. Mas eu acho muito importante, não só importante só a vacinação, mas também a adoção, também a castração, as políticas públicas de castração para controle de natalidade de animais que eventualmente ficam ao ar livre, né? Então eu acho que toda essa política ela é uma questão pública e quando passa para o privado é essa obrigação que cada um tem. Se você tem um cachorro, se você tem um animal, você tem que cuidar dele, você tem que amar ele e perpassa por essa vacinação. Eu acho muito importante. É como se fosse um filho, né? Eu também tenho um cachorro e tenho todo um cuidado, porque hoje nós vivemos num estado que praticamente está erradicado dessa doença, né, dessa epidemia que é a raiva, né, que a gente sabe que esse vírus ele é transmitido de várias formas, como foi apresentado. E, enfim, o dia da campanha, né, que é o dia D, no sábado, é apenas um momento para se intensificar, mas que hoje as prefeituras espalhadas por todo o país, elas trabalham com departamentos de vigilância animal, né, enfim, que já disponibiliza essa vacina diariamente. Então é importante que, não só nesse período, quem não puder ir no sábado, mas durante toda a semana, durante todo o dia, você, claro, cumprindo ali o horário de atendimento das secretarias, né, mas você pode vacinar o seu animal para combater a raiva e outras epidemias que tem por aí afora, né? Olha, o que acontece quando pensamos no nosso próximo? Pois é, os cegos têm enfrentado dificuldades na hora de passar cartão nas máquinas de pagamento. Edivaldo, como o Brasil tem ligado ou tem vivido, como ele tem enfrentado essa situação? Bom dia, Rosmael. Você passaria sua senha do banco para um desconhecido para ele pagar suas compras? É isto que os cegos têm enfrentado na hora de realizar transações financeiras em máquinas de cartão de débito ou crédito. Com a falta de recursos táteis ou sonoros desses terminais, cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual estão com dificuldades e são impedidas de realizar pagamentos por meio do sistema eletrônico. O problema se agravou por conta da substituição das máquinas antigas, que tinham botões físicos com orientações táteis. Com modelos mais modernos e sensíveis ao toque, agora inviabilizando o pagamento, fica mais difícil para os deficientes visuais. Rosimael. É uma situação complicada, né? Então, não sei não. Isso seria falta de acessibilidade, doutor Pedro? Eu acredito que sim. A política de acessibilidade hoje no Brasil, ela ainda caminha engatinhando, né? Ela vem engatinhando muito, porque hoje os cegos, quando você nega, Rosmael, quando você nega que um cidadão possa exercer um ato simples como pagar uma conta, você está negando a ele a cidadania. Então é um ato muito mais complexo do que simplesmente isso. É um constrangimento indevido a uma pessoa que tem tantas responsabilidades como uma pessoa que tem a visão. Mas na hora de ter o seu direito garantido de simplesmente pagar uma conta ou sacar o dinheiro, ele não tem esse retorno do Estado. O Estado, através de suas leis, de suas obrigações, que garante àquele cidadão com aquela deficiência que possa exercer os atos simples da vida, como simplesmente pagar uma conta ou sacar um dinheiro. Eu acredito que isso ainda nós devemos aos deficientes, aqueles portadores de deficiência, mas eu acho que a modernidade, a tecnologia, acredito que pode ser. Agora esbarra sempre na questão financeira, não é? Porque hoje os bancos, essas entidades, elas veem muito a questão financeira, que por isso prejudicam como eu digo, a própria cidadania do portador de deficiência física. Alberto,
A gente vê às vezes nos sites de internet dizendo para deficientes visuais. Ora, mas se eles não estão vendo, como é que eles vão acessar aquele serviço? Fica complicada a questão da segurança, né? E sempre a dependência de um terceiro para poder ajudar a realizar, né, qualquer tipo de operação, né? Por mais que se tenha, né, uma atenção especial em relação a essa questão da acessibilidade, sempre vai se ter uma falha, né? E essa questão aí, principalmente quando se mexe com dinheiro, com a própria cédula, por exemplo, né, fica uma situação bastante complicada para que o deficiente visual ele possa realizar as suas atividades, dentre outras situações que nós nos deparamos no dia a dia também, né? Olha, a maioria dos investidores vê como positivo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, diante da perspectiva de uma correção da política econômica com uma eventual troca de comando no país. O desfecho do processo de impeachment, segundo pesquisa da agência de notícias Reuters, que ilustra a incerteza sobre a crise política, realizada com 20 economistas e estrategistas em bancos e consultorias, mostrou que as projeções para a taxa de câmbio podem variar brutalmente, dependendo da permanência ou não de Dilma na presidência. Então, eu pergunto, qual a opinião de vocês? Essa taxa sobe, desce? Porque isso é um cenário que pode ocorrer a qualquer instante no país. Exato. Eu acho que isso não é ligado só à situação hoje dessa questão do impeachment. Eu acho que ele hoje está no centro das discussões, mas isso revela, nós vemos diariamente hoje, uma fragilidade do nosso sistema jurídico, do nosso sistema político, do nosso sistema financeiro principalmente. Então isso dá abertura para investidores, para especuladores que trabalham justamente com isso, porque quando você joga no mercado que se a político tal ou o governo tal cai ou entra ou toma posse, você vai ganhar ou perder dinheiro, então isso você já trabalha com isso. Então eu acredito que hoje tem que ter muito cuidado para questionar isso, principalmente quando se trata de economia de um país como o Brasil. Na sua opinião, Alberto? Não é só apenas questão de governo, e sim de credibilidade política de uma forma geral hoje no país. É muito arriscado se investir no Brasil. Você investiria? Até que ponto eu teria um retorno? Até que ponto eu posso acreditar naquilo que vou fazer, nesse território que hoje está manchado, né, por várias situações de corrupção, e isso não só com o governo que está aí administrando a esfera federal, mas a gente tira aqui pela própria cidade em relação à questão dos vereadores, entre inúmeras situações que a gente consegue hoje ver e não sei se acreditar naquilo que a gente tá vendo em relação à forma que estão conduzindo hoje o cenário político aqui do país. Então hoje falta credibilidade de uma forma geral com esses que tentam governar o nosso território, né? Então, para amenizar um pouquinho esse sofrimento da gente, tá aqui convites da TV Nova para você ir ver o filme do Centerplex. Está aí vocês, mais um convidado, e podem ver aquele filme maravilhoso que está passando lá no Centerplex. Olha, este foi mais um programa Opinião, o último do mês de março, né, de 2016. E desde já agradeço a participação dos meus convidados e a você, telespectador, que sempre tem nos acompanhado. Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Tenha um bom dia e amanhã voltaremos com mais um programa, se Deus assim nos permitir. Um abraço.